Filho de Deus, é Jesus é o teu nome, sobre todo nome. Oh, xaralabalária, andaralabá. Poderíamos ficar a noite inteira adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Vocês não imaginam, embora nós somos em poucas pessoas, a unção, a presença do Senhor neste lugar. Eu queria que você que me acompanha pudesse abrir lá em Mateus no capítulo 28, falando exatamente deste dia, o dia que se comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No findar do sábado, logo no início do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, como os dias naquela época eram contados das 6 horas da tarde até 6 horas da tarde do outro dia. Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, a hora nona do dia, que dava 3 horas da tarde aproximadamente, de uma quarta-feira. Contem comigo, de quarta para quinta um dia, de quinta para sexta 2 dias, de sexta para sábado 3 dias, 3 dias e 3 noites no Hades, no inferno, no Sheol, pagando por nossos pecados. Imagina você, o Criador deste mundo, aquele que, para o qual todas as coisas são, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Criador do universo, passar 3 dias e 3 noites no inferno para que eu e você tivéssemos uma chance, uma oportunidade. Então, no findar do sábado, Maria Madalena e a outra Maria, que eu deduzo ser a irmã de Lázaro, foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois ide depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E como vos digo, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e muita alegria, correram para anunciar aos discípulos. Eis que Jesus mesmo se apresentou diante delas e disse: salve! E elas, aproximando, o abraçaram e o adoraram. Ele disse então: não temais, ide visitar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Jesus não está mais no sepulcro, Jesus não está mais na cruz, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, ele ressuscitou, está vivo à direita do trono de Deus, e ele vive intercedendo por nós. Ele já riscou o escrito de dívidas que era contra nós, que nos era prejudicial. Ele já morreu pelos nossos pecados, já levou sobre si as nossas enfermidades,
E por isso nós temos esse tempo onde vamos orar por aqueles que estão enfermos, oprimidos, angustiados, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Eu tenho alguns pedidos de oração que me foi feito no privado. Quero orar pelo Júnior, primo do Dr. Mauro, que está há 12 dias entubado em Rio Verde. Quero orar por Dona Lina, pela saúde geral da Dona Lina, pela Joana Dark, sobrinha da Cecília, que está com câncer, pelo irmão da Cecília, que está numa UTI, pelo Mateus, do Rai e da Keila, pela plena recuperação da sua mobilidade, pelo sono. Quero orar pela Uel, que está com muita dor de cabeça, tontura e pressão alta, pelo Elias, cunhado da Lúcia, casado com a irmã dela, que pôs vários estendes, está com infecção urinária, internado lá em São Paulo. Quero orar pelo Evandro, pelo Gilson, pelo Fernando, pelo Luciel, Josmar, Reinaldo, Kelso, Paulo Brito, Wilton, aliás, todos os empresários e as empresas, os trabalhadores, tanto nos empreendimentos quanto no comércio. Quero orar pelo seu sustento, quero orar pela intervenção de Deus, para que eles sejam sustentados nesse tempo. Você que está aí, junto comigo, vamos orar nesse instante. Aquele que ressuscitou, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nos colocamos diante do Senhor a favor de cada um desses pedidos, a favor também daquelas que estão para dar à luz, como a Lorena lá no México, como a Evelyn. Pedimos na autoridade do nome de Jesus, a intervenção dos céus. Pedimos que o Senhor venha tocar cada enfermo no seu leito. Pedimos que o Senhor venha visitar, envie um anjo do Senhor, como a brasa viva do teu altar, para tocar naqueles que estão enfermos. Repreendemos agora todo tipo de enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna, demoníaca. Pedimos agora, Senhor, a favor também das empresas, dos empresários, do sustento dos trabalhadores. Pedimos que o Senhor venha intervir e rechaçar, anular toda a mortandade, toda a ação desse vírus, que ele seja queimado, destruído pelo poder de Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olá, igreja, boa noite, graça e paz a todos. Eu quero primeiro anunciar a vocês, semana que vem é a nossa ceia. Eu acredito que nós estaremos nessas mesmas condições. Daí queremos orientar você, por favor, providencie em sua casa um vinho, um suco, o pão, aquele pão sírio que os mercados vendem, você encontra fácil. E providencie para que às 19 horas nós possamos cear juntos, tá? E o nosso tempo é assim que Deus está nos proporcionando nesses dias. Então, vamos estar também avisando durante a semana, é o aviso que nós temos, é a expectativa para a semana que vem. Caso a situação mude de repente, né? A gente, quem sabe, pode, o mais breve possível, estar juntos. Mas até onde sabemos, essa paralisação vai até o dia 19, e o domingo que vem nós estaremos nessas condições ainda, ok? Queridos, eu queria que você encontrasse aí na sua Bíblia o livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu quero
falar a respeito desse tempo onde nós estamos mesmo vivendo nessas condições, eu quero nessa palavra fazer um agradecimento a você, Igreja de Deus, que tem sido fiel. Esta é uma palavra de agradecimento, é uma palavra de bênção sobre a sua vida. Assim como o pastor Everton esteve aqui agora há pouco, orando pelos empresários, né? É uma situação muito delicada, onde todos estão precisando, muito mais do que o que a nação, o estado, o município possa fazer. Nós precisamos daquilo que Deus e somente Deus pode fazer por nós, pode fazer pela nossa saúde, pode fazer pelos negócios, as empresas, é disso que nós especificamente estamos precisando. E eu gostaria de te dizer uma coisa, muitos estão já obtendo tão somente o resultado de uma semeadura natural feita nos seus campos naturais, nas suas empresas, nos seus negócios, mas eu acredito que você, povo de Deus, que tem semeado em um campo chamado igreja, que tem semeado no altar do Senhor, você vai receber exatamente isso que está escrito aqui em Provérbios, no capítulo 3, ele diz assim, verso 9 e 10, mas eu quero deixar registrado para a sua vida, para você, o verso 10, mas o verso 9, para que saibamos do que se trata o assunto, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10 diz, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. De novo, essa é a promessa do verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é uma promessa. Para quem? Para quem semeia nesse campo de Deus. Hoje nós estamos precisando, sobretudo, de uma intervenção de Deus em nossa vida. Algo que Deus venha fazer, que nós não estamos conseguindo fazer por nós mesmos. Não é isso? As empresas não estão podendo abrir, os negócios não estão liberados e livres para transcorrer. Então o que nós precisamos é de uma semeadura, queridos, em um campo sobrenatural. E eu quero dizer a você, durante todo este período que todos nós estamos passando, esta casa tem sido assistida pela sua fidelidade, meu irmão. Essa casa tem sido assistida de uma maneira muito preciosa pela sua fidelidade. Deus tem abençoado essa congregação e por causa da sua fidelidade eu quero impetrar aqui uma bênção de acordo com o que a promessa de Deus nos diz. Tá? Então onde você estiver aí na sua casa, você vai fechar os seus olhos, se quiser coloque a mão no seu coração, eu quero abençoar a sua vida, os seus negócios, conforme a palavra de Deus declara. Pai, eu creio na tua palavra, na promessa do Senhor. O Senhor diz que assim, ou seja, desta forma, por causa disto, por razões disto, se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares, diz a tua palavra. Portanto, meu Pai, faça o teu filho e a tua filha prosperar, abençoa a tua casa, abençoa o teu rebanho, o teu povo, Pai, assim como a igreja do Senhor e os ministérios têm sido supridos nesses dias, que em o nome do Senhor Jesus, tu possas fazer com que seja suprido cada lar que tenha abençoado a tua casa, que igualmente não falte, e o Senhor possa acrescentar porções dobradas àqueles que têm concedido a sua igreja, a sua casa, sustentando ministérios em tempos de crise. Nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Olha, você deve ter visto aí no seu celular ou aí na TV onde você está assistindo, que as contas ou a forma de você trazer o seu dízimo, as suas ofertas, aqui o nosso hall está aberto, a secretaria está à sua disposição, tá, nos horários comerciais, e tem as nossas contas que está naquele mural de avisos, tá, da igreja. Então você apanhe e faça da forma que você achar que seja possível. Aqueles que têm uma oferta ou dízimo que não pode vir aqui, quer passar uma maquininha, nós temos os irmãos da igreja que estão à disposição para ir também no seu endereço, ok?
quero chamar o pastor Rogério, que tem uma palavra de Deus para nos abençoar nessa noite. Vamos orar então, recebendo essa palavra. É uma mensagem que Deus tem para nós, mesmo estando em casa, como nesse momento, Deus tem uma palavra para falar conosco. Pai, o teu filho e teu servo está aqui e tem uma palavra do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Por isso, em nome de Jesus, que ele seja tão somente o instrumento nas mãos do Senhor. Que a palavra lhe seja dada, e eu te peço, Pai, no abrir da sua boca, e que toda forma de intervenção maligna cesse agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu o abençoo, meu Pai, e declaro em nome de Jesus um ambiente nesses lares, nessas casas, liberados para receber a palavra de Deus Altíssimo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja, o Senhor seja contigo, o Senhor prospere a sua vida, o Senhor abençoe a sua família, onde você está. Estamos com muita saudade dos irmãos, durante a semana falando com algumas famílias, e é incondicional a questão de nós estarmos sentindo falta dos queridos aqui, da amada igreja, dos irmãos, poder abraçar, poder dar um ósculo santo, poder estar em comunhão. Como temos sentido falta disso, como isso nos faz falta. E há um sentimento dúbio no nosso coração quando aqui estamos e olhamos para a igreja vazia, a vontade de ver em cada banco sua família, você aqui presente, como de costume nós fazíamos. E da mesma forma nós sentimos alegre, porque nós temos a oportunidade de chegar na sua casa, onde você está, reunido com sua família, reunido com seu cônjuge, com seus filhos, e isso é muito importante. Nós não percamos esse vínculo, essa vontade, essa disposição de estarmos reunidos juntos em família. E nós vamos fazer algo diferente. Eu queria te convidar na sua casa, onde você está, nós vamos montar um mural com as fotos dos irmãos nos seus lares. Você pode colocar aí, fazer uma selfie colocando no fundo a televisão que está transmitindo, ou o computador, ou o celular, você e sua família. Você vai tirar uma selfie e vai colocar nos grupos da igreja, no Instagram, você vai compartilhar com a hashtag #iCristoAnápolis, #iCristoAnápolis, para nós juntarmos todas as fotos. Manda no WhatsApp, manda no Instagram, no Face, com essa hashtag, que a gente vai juntar e vamos fazer um banner para colocarmos nos grupos, para os irmãos matarem um pouco a saudade e verem o rostinho de cada um. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar essa palavra pelo final. Começar essa ministração pelo final dela. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, vai ser o último texto que nós vamos ler aqui no final da ministração. Você vai entender Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória seja dado a Deus. Esse Jesus Cristo, o primogênito de Deus, o primogênito da igreja, o Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado na cruz do Calvário, aquele que foi derramado o sangue verdadeiro, o sangue que nos liberta, o sangue que permite que nós venhamos reinar, aquele que é o soberano dos reis da terra, o soberano do presidente da república, o soberano dos presidentes das nações diversas no nosso mundo. A esse Jesus Cristo seja a glória pelos séculos dos séculos. Igreja preciosa do Senhor Jesus, como o pastor Everton já falou conosco hoje, na sexta-feira ele trouxe uma palavra no YouTube também sobre a Páscoa. Nós nessa semana, nesse final de semana, onde o mundo todo comemorou e comemora a Páscoa, nós precisamos entender, querida igreja, que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa libertação, da passagem nossa de uma vida de trevas de pecado para uma vida que reina como sacerdotes que reinarão para sempre. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nós precisamos, como igreja, entender a dimensão do sacrifício de Jesus Cristo. Se você abre comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vemos ali a instituição da Páscoa, do que foi a Páscoa, por que ela foi estipulada para ser festejada, comemorada diante de tantos anos. Há uma explicação aqui no versículo 12, capítulo 12, versículo 1 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. Olha a especificação do cordeiro que devia ser morto, que devia ser apresentado. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O que iria acontecer naquele dia? Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal das casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Irmãos, aqui nós vemos nesses 14 versículos a instituição da celebração da Páscoa. O que deveria ser feito, o porquê da Páscoa ser comemorada, o que estava acontecendo. Moisés querendo libertar o povo de Israel das garras de Faraó. Deus o envia a Faraó e é liberada sobre o Egito 9 pragas. E Faraó não liberava o povo. Faraó continuava oprimindo o povo de Israel, debaixo da escravidão. Eles não tinham liberdade. Eles não tinham livre-arbítrio. Eles eram castigados. Eles eram oprimidos, e para resolver de uma vez por toda, para que Faraó liberasse o povo de Israel, o povo escolhido, Deus envia a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Irmãos, eu imagino, quando a gente lê esse relato bíblico, quando a gente lê o que aconteceu, quando a gente vê alguns filmes que já tem, que demonstram esse momento, eu acredito que foi um momento muito triste, foi um momento muito temeroso, foi um momento muito oprimido, muito opressor, porque Deus havia determinado que haveria morte dos primogênitos. Não importava se era um primogênito adulto velho, ou se era um primogênito criança de 5, 6, 7 anos ou recém-nascido. Todos os primogênitos que não forem apresentados com sangue nos portais das casas iriam morrer. E isso chegou na casa de Faraó, o seu primogênito morto. E eu, essa semana, estudando sobre esse texto, sobre a Páscoa, eu vi um pequeno filme, que é até um filme que era passado, que é passado para as crianças nas salinhas. E naquele filme passava 2 famílias, famílias do povo de Israel e uma família do Egito, onde as crianças eram amigas, brincavam juntas. Mas quando foi anunciado a passagem daquele que iria matar os primogênitos, o filho da família de Israel foi para a casa dele, onde tinha o sangue nos seus portais, e o outro filho, amiguinho dele também, criança, foi para a casa dos seus pais do Egito também. E no decorrer da cena aparece aquele menino caindo pelo chão, e a mãozinha dele aparecendo como se tivesse morta. O primogênito foi necessário morrer para que houvesse a libertação do povo de Israel. Mas Deus, Ele dá uma promessa para os seus escolhidos.
Ele deixa um estatuto, uma ordenança. Você que é do povo de Israel, aqueles que serão libertos, deverão pegar um cordeiro primogênito sem defeito e deverá sacrificá-lo na sua casa. E quando eu pensei naquelas duas famílias, do Egito e do povo de Israel, o cordeiro que aquela criança israelita estava comendo não poderia ser compartilhado com aquele cordeiro da família dos egípcios. Era um cordeiro, a Bíblia é bem clara, para a família. Deveria ser calculado, se a família tinha 5, tinha 7, tinha 10, deveria ser calculado um cordeiro grande para suprir toda a família. Então, irmãos, nós vemos aqui a libertação, quando Faraó percebe que o seu primogênito, quando chega isso na casa de Faraó, dos egípcios, ele muda de ideia e fala: Moisés, pode sair, vocês estão liberados, leva tudo, vocês estão libertos, o preço já foi pago, os primogênitos já morreram, a minha casa sofreu, outras famílias egípcias perderam os seus primogênitos, vá. E Deus dá a libertação para aquele povo. Então, no versículo 14, Deus estipula: este dia que houve libertação, esse dia que houve morte do primogênito, esse dia que mudou o curso da vida do povo de Israel, deverá ser celebrado nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E assim vem acontecido até o dia de hoje. Vemos a celebração da Páscoa nas casas, nas famílias, nas vidas, na igreja, como estatuto do Senhor Jesus. Só que nós temos algo importante para nós. Nós não precisamos celebrar a Páscoa escolhendo um cordeiro, um animal, e matá-lo e imolá-lo para nós comemorarmos com a nossa família. Deus, no seu plano perfeito, Ele envia o cordeiro que foi sacrificado por mim e por você. Páscoa significa passagem. Aquele povo estava preso sobre as garras de Faraó e agora estão livres. Assim também nós estávamos presos, estávamos sobre a garra de Satanás, envolvido em práticas pecaminosas, mas através de Jesus Cristo nós temos a libertação. Nós fomos libertos das garras do pecado. Só que o plano de Deus foi perfeito. Nesse primeiro momento aqui estipulado, famílias foram deixadas de lado do plano da libertação. Famílias que não estavam no rol dos israelitas foram deixados de lado. Perderam os seus primogênitos. Mas Deus elabora um plano. Deus elabora um estatuto diferente para a nossa geração. Porque, se você abre comigo, no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, primogênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja preciosa do Senhor, se entendêssemos a dimensão desse sacrifício de Cristo, nós seríamos um povo que não o deixaria por nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Na primeira Páscoa, os primogênitos foram mortos,
Foi necessário os primogênitos morrerem, seja criança, seja adulto, para que o povo fosse liberto. Na primeira Páscoa, eles estavam perecendo nas garras de Satanás, nas garras de Faraó. Mas quando Jesus é enviado na terra, Ele nos ama de tal maneira que nós podemos viver a libertação da escravidão, a libertação dos pecados, daquilo que nos oprime, porque Deus, Ele te ama, porque Deus, Ele quer que todos sejam libertos. Ah, meus queridos, hoje eu e você podemos usufruir dessa libertação por causa desse plano perfeito de Deus. Não apenas celebrando a Páscoa da libertação do povo das garras de Faraó, mas também comemorando o sacrifício de Jesus, que foi enviado para nos libertar das garras de Satanás. E eu e você, como gentios, como aqueles dos confins da terra, podemos usufruir dessa bênção, dessa benevolência. Na primeira Páscoa não foi para todos, a libertação só foi para o povo de Israel. Mas agora com Jesus Cristo, irmãos, Deus, Ele elabora um plano. Eu preciso enviar um primogênito. Lá na época de Moisés foi necessário os primogênitos morrer, mas agora eu preciso de um primogênito que seja entregue para a libertação do mundo, de todos que nele creem. E Ele envia Jesus como primogênito, como aquele que saiu do trono de Deus e veio aqui na terra e passou pela terra, deixando seus sinais, deixando o seu sangue, para que eu e você fôssemos livres. Isso é motivo de celebração. Nós não comemoramos um Deus, um Cristo morto, um Cristo que está pendurado na cruz. Não, nós celebramos um Cristo vivo, que ressuscitou, para que nós juntamente com Ele venhamos a reinar, venhamos a ser sacerdotes, reinando para sempre. O plano de Deus foi perfeito, irmãos. O plano de Deus, a Páscoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi para mim e para você. Se você abre no capítulo 1 de João, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que Moisés estipulou para cada família ali, ele veio se materializar na pessoa de Jesus Cristo, para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você podemos usufruir do sangue dele nas nossas vidas e celebrarmos através da ceia do Senhor esse sacrifício que foi feito a nosso favor. Eis o Cordeiro. Para Moisés foi necessário um cordeiro, foi necessário um primogênito, e na pessoa de Jesus, Ele mesmo foi o cordeiro, Ele mesmo foi o primogênito, aquele que é necessário para que nós venhamos ter a libertação. A libertação. Que nós possamos comemorar a Páscoa de uma forma diferente. Comemorar a Páscoa com Jesus Cristo, que foi enviado a meu e a seu favor, para que venhamos ser livres dos nossos pecados. Faraó é uma imagem do pecado, uma imagem de Satanás que nos oprime. Jesus Cristo, com teu sangue, como Cordeiro Pascual, Ele nos livra das garras de Faraó, nos livra das garras dos demônios, do pecado. E aqui vai um convite para você que está preso no pecado, um vício, na pornografia, nos vícios, no alcoolismo, nas drogas.
há esperança para você. O sacrifício pela sua vida, pela sua libertação, já foi feito, já foi realizado. E você pode usufruir disso, bastando você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. Se existe algo, se existe um método, se existe uma matemática, se existe uma fórmula para você ser livre do pecado, se chama Jesus Cristo, que está vivo. Ele morreu por nós, se sacrificou por nós, para que nós possamos estar livres. E além disso, eu e você podemos compartilhar deste Cordeiro, compartilhar desse primogênito. Lá na época de Moisés, não podia ser compartilhado com outra família, deveria ser só para daquela determinada família. Hoje, eu e você somos aqueles que transmitem o pão que é Jesus Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Olha a maravilha que está acontecendo esses dias. Relatos de vizinhos querendo, esperando o louvor, esperando o PG, esperando as programações. Vizinhos que eu e você não tínhamos contato, hoje estão batendo na nossa porta, querendo que nós venhamos compartilhar esse Cordeiro que já está na nossa casa. Daqui vai um recado para você: compartilhe o Cordeiro de Cristo que está na sua família com aqueles que estão ao seu lado. Compartilhe, é possível. Vós sois minhas testemunhas, estes sinais vão te acompanhar, porque nós somos Cordeiro, e esse Cordeiro pode ser compartilhado com todos aqueles que estão ao nosso redor. A pergunta é: eu posso confiar nesse sacrifício? Se existe uma atitude que requer que eu e você tenha, é a confiança de que o sacrifício foi perfeito, de que o sacrifício é válido, de que o sacrifício foi feito, foi dado por mim e por você. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Já quero chamar a equipe de música para nós encerrarmos cantando um louvor. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você pode confiar nessa promessa, nesse sacrifício, nessa libertação, porque Deus, Ele vela a sua palavra, Ele vigia para cumpri-la, Ele está atento para cumprir as promessas decorrentes do sacrifício de Jesus na sua vida. Você pode confiar também na palavra e na promessa. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Você pode confiar nas promessas de Deus, porque Ele não é homem que mente. Não há mentira nas suas promessas, não há mentira naquilo que Ele fez por mim e por você. Você pode confiar também nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 8. Jesus Cristo. Vamos ver o 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem
e hoje é o mesmo e o será para sempre. Você pode confiar nas promessas de Deus, porque Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Ele não pode ser mudado. Ele não consegue mudar. Não há possibilidade de mudança. Ele é imutável. As promessas de Jesus Cristo para mim e para você, a libertação, um Cristo vivo que pode nos ressuscitar, que pode nos tirar do pecado, é a promessa verdadeira dele para mim e para você. Que essa Páscoa na sua vida seja diferente. Você possa viver um Cristo vivo na sua vida. Você possa viver um Cristo que não está morto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas a história é outra. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não baseie a sua fé num Cristo morto. Não limite a sua fé num Cristo que está morto. Ele está vivo. Ele pode nos ressuscitar. Ele pode nos tirar da escravidão. Ele pode nos tirar do domínio das garras de Satanás. É a verdadeira Páscoa, é a minha Páscoa, é a sua Páscoa, comemorada diariamente. Em memória de mim fazer isso, todas as vezes que vos reunirdes, o sacrifício de Cristo. Nós vamos comemorar a Páscoa, a ceia, no próximo domingo, mas isso tem que ser uma constância minha e sua, dia a dia. Comemorar em memória dele, todas as vezes que nos lembrarmos. O sangue que foi derramado a meu e seu favor, o primogênito que foi entregue a nosso favor, o cordeiro que foi entregue para nos salvar, e está vivo. E vamos encerrar o livro de Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Porque Ele vive, irmãos. Porque Ele vive. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, Ele te ama, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele é a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele está vivo. Ele ressuscitou. A tumba está vazia. Ei, Cristo ressuscitou. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que ressuscitaremos com Ele, encontraremos com Ele. Ele está vivo. Eu te convido na sua casa, onde você estiver, a fechar os seus olhos e juntos adorarmos a Deus com essa canção.